Olá, estudante, dando continuidade à disciplina de Química 2, o objetivo da aula de hoje é estudar as propriedades em água dos ácidos, bases de sais e a formação de soluções eletrolíticas. Também nós veremos na aula de hoje a última das 4 funções inorgânicas que nós estamos vendo no decorrer deste semestre. No início, deste semestre, na disciplina de Química 2, que é a função inorgânica óxido. Nós iremos trabalhar com a definição de óxido e também com relação à classificação de óxidos, quanto à ligação, ou seja, óxido molecular iônico, e quanto às propriedades químicas, óxido ácido, anfótero e básico. E também relacionar o estudo destes óxidos, a existência destes óxidos, com o cotidiano. Iremos também resolver, no decorrer da aula, utilizando ali o Paint, algumas problemáticas, uma espécie de exercício. Bom, considerando ainda o conteúdo inicial, onde nós discutimos ali os ácidos, as bases e também os sais, interessante, porque todos eles formam aquilo que nós chamamos de, os ácidos diarrênios, as bases diarrênios e os sais, eles formam aquilo que nós chamamos de soluções eletrolíticas. Relembrando um pouquinho, o que é uma solução, de uma forma geral? Provavelmente você já deve ter visto isso, lá na Química 1, por exemplo, ou algo do tipo, Se você não viu ainda, vamos definir aqui hoje, uma solução. O que vem a ser uma solução? Solução é uma mistura de um soluto com um solvente, Soluto é aquilo que está em menor quantidade. O solvente é aquilo que está em maior quantidade. Formando uma mistura homogênea. O que significa homogênea? Que essa mistura do soluto com o solvente, nessa mistura, você não conseguiria distinguir um do outro. Quando se trata de soluções eletrolíticas, nada mais é que a solução que contém os íons livres derivados do eletrólito. Eletrólito é qualquer substância química que pode, em água, formar cátions e ânions. Isso é observado, por exemplo, nos ácidos diarrênios, nas bases diarrênios que nós estudamos, e também com sais. Muitos sais formam soluções eletrolíticas. É claro que a formação de uma solução eletrolítica depende muito da solubilidade da substância química em água. Um sal que é muito pouco solúvel, por exemplo, o gesso, sulfato de cálcio, ele é muito pouco solúvel, ou seja, ele não forma adequadamente íons em solução. Portanto, a formação de uma solução eletrolítica está relacionada também com a solubilidade. O cloreto de sódio, por exemplo, ele forma, sim, uma solução bem eletrolítica, porque o cloreto de sódio é um sal bem solúvel em água. Considera-se que a 25 graus Celsius, em 100 ml de água, em torno de 30 a 35 gramas de cloreto de sódio serão dissolvidos em água, formando, portanto, uma solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica ela tem uma propriedade bem interessante, que ela é capaz de conduzir uma corrente elétrica, justamente por causa da existência de íons. Ok, vamos agora, portanto, estudar a última função inorgânica. Nós acabamos de ver uma propriedade relacionada com o processo de ionização de ácidos e dissociação de bases e sais. Esse processo dá origem, como eu disse agora, a soluções do tipo eletrolíticas, que são soluções que conduzem
corrente elétrica. Nós iremos estudar agora um pouco a respeito aí dos óxidos. Veremos um pouco aí os chamados óxidos, né? O que são estas substâncias? Definição: óxidos são substâncias binárias nas quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Interessante, óxidos são substâncias binárias. O que significa isso? São substâncias constituídas por apenas dois elementos químicos. E um deles é o oxigênio. Existe uma condição para ser óxido. O oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Relembrando aí as propriedades periódicas lá da Química 1. Uma delas era a eletronegatividade. Aqueles elementos no canto superior direito da tabela periódica tendem a ser muito eletronegativos, ou seja, em uma ligação covalente, eles interagem melhor com os elétrons, vamos dizer assim, eles atraem os elétrons da ligação de uma forma mais efetiva. Isto é um elemento eletronegativo, como é o caso do oxigênio. E nos óxidos, que são substâncias binárias, o oxigênio obrigatoriamente deve estar presente e obrigatoriamente ele deve ser o elemento mais eletronegativo. Existem vários exemplos de óxidos, exemplos inclusive do dia a dia, relacionados aí com o nosso dia a dia. Por exemplo, a cal apagada, o óxido de cálcio. Muitas vezes passamos pelas ruas e vemos o pessoal pintando ali o meio-fio, né, de branco. Eles utilizam para aquilo a cal apagada. A cal apagada também tem utilidade na construção civil. O óxido de cálcio, a cal apagada. O que falar deste óxido aqui, né? H2O. A água é um óxido. É interessante, né, que inclusive se nós considerássemos ali o nome científico, né, da água, oriundo aí dessa questão da água ser um óxido, né, um hidreto molecular, o nome da água seria oxidano. Oxidano. Realmente não seria um nome assim muito popular, né? Imagina, né? Você chega em algum lugar, me dá um oxidano mineral, né? Não iria funcionar, né? Então é melhor utilizarmos a palavra água, né? Está bem já difundida esta palavra. Vamos continuar com ela. O H2O, a molécula da vida, né? É um exemplo de óxido. Perceba que na água nós temos o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. No exemplo anterior, nós tínhamos o elemento químico cálcio e o elemento químico oxigênio. Perceba que existe uma diferença, e nós veremos posteriormente que isto faz parte, inclusive, da classificação dos óxidos. No óxido de cálcio, o oxigênio está ligado ao cálcio, e o cálcio, ele é um metal. O cálcio é um metal lá do grupo 2 da tabela periódica. Ele está abaixo ali do magnésio, no grupo 2 da tabela periódica. No caso da água e os demais exemplos que eu irei colocar aqui, o oxigênio está ligado a um não metal. No caso da água, é o hidrogênio. No caso do monóxido de carbono, é o carbono. Monóxido de carbono, que aliás é um gás tóxico, né? De vez em quando, né, a gente liga lá a televisão e ouve lá no noticiário que alguém morreu intoxicado. Principalmente em países de clima frio, onde há aquecimento artificial, por causa ali do mecanismo de aquecimento, pode ocorrer a liberação do monóxido de carbono, que é um gás tóxico. O que ocorre? O monóxido de carbono, ele acaba matando porque ele asfixia a pessoa, causa uma asfixia. A hemoglobina é a molécula responsável, ou macromolécula, vamos assim dizer, responsável por carregar o oxigênio pelo sangue. Aliás, o sangue é vermelho porque tem hemoglobina. É vermelho porque tem ferro, e o ferro está na hemoglobina. O oxigênio, quando respiramos, ele se acopla ao ferro da hemoglobina, né,
em todo o sangue a hemoglobina, logo, ela transporta esse oxigênio por todo o corpo. O monóxido de carbono, ao ser respirado, ele forma uma ligação química, vamos dizer, mais forte, né, com o ferro da hemoglobina. Ou seja, ao invés de entrar o oxigênio, entra o monóxido de carbono. Só que o monóxido de carbono, ele não tem função biológica. Por isso que o corpo ele acaba entrando, né, em colapso, né, quando uma pessoa respira muito monóxido de carbono. E é perigoso, porque é uma morte silenciosa. A pessoa ela vai morrer sem perceber. Outro óxido de carbono também é muito famoso. Perceba que no monóxido de carbono existe um átomo de carbono para um átomo do elemento químico oxigênio. Já no dióxido de carbono, existem 2 átomos do elemento químico oxigênio para um átomo do elemento químico carbono. O dióxido de carbono ele é muito famoso. Nós já podemos falar logo de cara o processo de respiração. Respiramos oxigênio e emitimos aí o CO2, né? O CO2 também ele é emitido nas queimadas, ele é emitido nos escapes dos carros, das motos, dos veículos automotivos em geral. Porque na combustão do etanol, na combustão da gasolina, do óleo diesel, é formado como um dos produtos o CO2. Inclusive, o CO2 ele é protagonista aí de uma questão muito séria. Uns dizem que, na verdade, não existe, outros dizem que existe. É a questão do efeito estufa, né? O acentuar do efeito estufa provocado aí pela ação humana. Por que eu digo isso? Porque o efeito estufa, ele é algo que ocorre naturalmente. Tem muitas pessoas que, quando se diz aí sobre o efeito estufa, né, quando se fala sobre o efeito estufa, fica muito preocupada. Não, mas o efeito estufa, ele ocorre naturalmente. O problema é que alguns especialistas afirmam que ele tem sido acentuado, a temperatura, né, ela tem sido elevada em decorrência da liberação de gases como o CO2. Não é apenas o CO2, mas ele é um dos gases que, segundo alguns especialistas, provocam esse aumento da temperatura terrestre, nesse efeito conhecido como efeito estufa. Intensificando, né? Essa é a palavra correta, intensificando o efeito estufa. Com relação ao nitrogênio, nós poderíamos citar o monóxido, né, de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio. Com relação aos óxidos de enxofre, os mais famosos são o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Os óxidos de enxofre e de nitrogênio, eles estão relacionados com uma questão muito séria para o meio ambiente. Eles podem ser liberados também a partir da combustão ali dos combustíveis fósseis, né? E na atmosfera, eles podem reagir com a água e formar ácidos. E estes ácidos, eles são precipitados, né? Eles vão se misturar com a água da chuva e serão precipitados na forma de chuva. Mas não é uma chuva normal. É uma chuva que é conhecida como chuva ácida. E essa chuva ela tem várias implicações. Por exemplo, ela pode prejudicar monumentos históricos que são feitos, por exemplo, de metais como o cobre, mas isso é o de menos. Ela pode acidificar o solo de tal maneira e tornar inapropriada a atividade da agricultura. É claro que o pessoal contorna esse problema adicionando ao solo o chamado calcário, que é um tipo de base, né? Um sal, vamos dizer, um sal básico, no sentido que ele neutraliza o ácido. Esse ácido ele pode ser oriundo dessa questão, chuva ácida. E a chuva ácida ela é oriunda por causa da emissão de óxidos na atmosfera, óxidos de enxofre e nitrogênio. Bom, no início nós definimos ali o que são óxidos. E foi dito que óxidos são substâncias binárias, nas quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo.
A única substância química binária que contém oxigênio, que não pode ser considerada um óxido, é o F2O. Por um motivo. Porque o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. É a única substância binária com oxigênio que não é um óxido, porque o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Quanto à classificação, os óxidos são classificados, primeiramente, quanto às ligações químicas, em iônicos e moleculares. Também são classificados quanto às propriedades, em básicos, ácidos, neutros e peróxidos. Vamos avaliar um pouco essa questão utilizando aqui o PANT, né? O que seria um óxido iônico? Quando nós temos aqui, ó, um metal, principalmente um metal ligado ao oxigênio, um metal que seja ali, um metal que seja principalmente, né, do grupo 1 da tabela periódica ou do grupo 2. Quando nós tivermos essa condição, nós temos, portanto, um óxido iônico. Portanto, nos óxidos iônicos, o oxigênio estará ligado a um metal. Por exemplo, se for um metal do grupo 1, a fórmula química será M2O. Se for um metal do grupo 2, a fórmula química do óxido será MO. Por que isso ocorre? Porque no grupo 1, qual é o estado de oxidação ali dos metais? O estado de oxidação é mais 1. E no grupo 2, o estado de oxidação dos metais é o mais 2. No óxido, o oxigênio tem um estado de oxidação menos 2. Esse menos 2 aqui, ó, portanto, é o estado de oxidação do oxigênio nos óxidos. Então, se os metais do grupo 1 têm estado de oxidação mais 1, para neutralizar a carga menos 2, logo são necessários 2 átomos do elemento químico ali do grupo 1. Seja o lítio, seja o sódio, seja o potássio, enfim. Agora, no grupo 2, o estado de oxidação é o mais 2. Para neutralizar uma carga menos 2, portanto, serão necessários apenas um metal do grupo 2. Para neutralizar a carga menos 2 do oxigênio no óxido. Esse é o exemplo de óxido iônico. Isso está relacionado com a ligação química, porque nos óxidos iônicos, a ligação química é do tipo iônica. Se considerarmos agora os óxidos moleculares. Nesse caso agora, o oxigênio, eu vou colocar aqui, ó, NM, de não metal. O oxigênio estará ligado a um não metal. Portanto, nesse sentido, nós temos vários exemplos. Por exemplo, a questão da água, H2O, é um óxido molecular, porque o hidrogênio é um não metal. Outro exemplo, como foi dito anteriormente, monóxido
de carbono, ou ainda o dióxido de carbono, que é o CO2. O carbono, ele é um não metal, ligado ao oxigênio, logo é um óxido molecular. E, por exemplo, também os óxidos de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio ou ainda o dióxido de nitrogênio. São exemplos de óxidos moleculares. Nos óxidos moleculares, a ligação entre o oxigênio e o enxofre é uma ligação do tipo covalente. Oxigênio e não metal. Falei enxofre, né? Não. Oxigênio e não metal. É claro que a ligação entre o oxigênio e o enxofre, por exemplo, lá no SO2, SO3, né, também é covalente e são exemplos de óxidos. Mas, de uma forma geral, a ligação entre o oxigênio e o não metal é uma ligação covalente. Portanto, é um óxido molecular. Essa classificação ela está embasada na propriedade de ligação. Nós podemos também fazer uma outra classificação, agora com relação à reatividade. Nesse sentido, existem óxidos que são chamados de básicos. Vamos entender por que estes óxidos são chamados de básicos. Esses óxidos são os óxidos iônicos, ali do grupo 1 e grupo 2. Principalmente aqueles do grupo 1. Um exemplo de óxido do grupo 1, o óxido de sódio. Esse óxido, ele é considerado um óxido básico porque na presença de água, óxido de sódio mais H2O será formado uma base. Uma base do tipo base de Arrhenius. Mas, professor, o que é uma base de Arrhenius? Bases de Arrhenius são compostos químicos que liberam em solução o ânion hidroxilo OH-. Bom, essa equação química ela não está terminada. Nós temos que balanceá-la. Vamos colocar um 2 aqui e resolver a situação. Se você contar os átomos dos elementos químicos no reagente e os átomos dos elementos químicos ali no produto, estarão iguais, porque a equação química está balanceada. Então, preste bem atenção. O que é um óxido básico? Óxido básico é o óxido que, quando na presença de água, forma uma base de Arrhenius, que é uma base que libera OH-, né? Então, óxido básico mais água forma base, daí o nome óxido básico. E por que é uma base? O que significa isso? Significa dizer que o pH fica acima de 7. Em contrapartida, nós temos os chamados óxidos ácidos. Um exemplo deles é o que você está emitindo agora. CO2. CO2 é um óxido ácido. E o que ele forma na presença de água? Ele forma um ácido. E nós veremos quem é esse cara aí. O ácido formado a partir da união entre o CO2 e a água. CO2 é um óxido ácido porque na presença de água ele forma o ácido carbônico. Forma ácido. Ácido carbônico. H2CO3. Esta é a fórmula do ácido carbônico. Portanto, um óxido ácido é qualquer óxido que, na presença de água, forma como produto um ácido de Arrhenius. Professor, mas o que é um ácido de Arrhenius? Um ácido de Arrhenius é o ácido que libera H+ em solução.
Lembrando lá das primeiras aulas. Base de Arrhenius libera OH- em solução. Só relembrando. Bom, e agora? Tem outra questão, né? O que são os óxidos neutros? Os óxidos neutros são aqueles óxidos que não reagem com água, formando hidróxido ou ácido. Nós temos ainda os chamados óxidos anfóteros. Estes são bem interessantes, porque são óxidos que têm a propriedade de reagir com uma base e com um ácido, como é o caso do óxido de zinco. E aí existe ainda uma classe bem interessante, tratando-se destes compostos binários contendo oxigênio e enxofre, e um outro elemento. Essa classe é chamada de peróxido e também, de certa forma, está relacionado ali com a relação à forma de ligação, né? A estrutura química. O peróxido é uma substância binária, onde nós temos ali o oxigênio e um outro elemento químico. Só que esse oxigênio agora, ele vai ter uma condição diferente. Se nós pegarmos aqui, ó, no óxido, a carga do oxigênio, né? De que forma que está o oxigênio? O, 2 menos. Essa é a carga do oxigênio. Já no peróxido, para nós finalizarmos a aula de hoje, no peróxido, o que ocorre? A carga do oxigênio não será 2 menos. E a ligação é um pouquinho diferente. No peróxido, nós temos algo mais ou menos desse tipo. Ó. Uma ligação oxigênio. E a carga aqui é total 2 menos. Na verdade, se você pegar aqui, ó, como a carga total é 2 menos, quer dizer que o estado de oxidação do oxigênio no peróxido, ele não é 2 menos. Não é. Por quê? Professor, mas a carga total não é 2 menos? É 2 menos. Só que esse 2 menos agora está dividido para um oxigênio, 2 oxigênios. Ou seja, a carga de cada oxigênio aqui no peróxido, na verdade, é menos 1. Então, o estado de oxidação do oxigênio no óxido é 2 menos. Já no peróxido, é menos 1. Um exemplo de peróxido muito famoso é esse composto aqui, ó, que é a água oxigenada, peróxido de hidrogênio. A fórmula química do peróxido de hidrogênio é H2O2.